Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: O Senhor é o meu pastor, não preciso me preocupar, pois nada me faltará. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós lemos o começo desse salmo, fica evidente uma coisa. Quando eu falo que o Senhor é o meu pastor, nós precisamos entender qual é o significado do pastor para aquele rebanho. O pastor é aquele que cuida, é aquele que direciona, é aquele que protege. Então, nessa batalha espiritual, não existe ninguém melhor que Jesus Cristo para ser o nosso pastor, para governar a nossa vida, os nossos pensamentos, para nos ensinar como nós devemos nos comportar e como nós devemos viver nesse mundo. A nossa missão aqui é amar, e foi justamente isso que ele pediu. Olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele é uma corrente que vem de Deus, passa em mim e chega até as pessoas, as quais Deus coloca perto de mim. Porque se eu te perguntasse, quem é o próximo? O próximo é quem está perto. E normalmente o nosso próximo são as pessoas que convivem conosco. As pessoas da nossa casa, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que nós encontramos na academia, as pessoas às quais nós temos o hábito de ver. Esse é o nosso próximo. Só que nem sempre uma pessoa ela consegue entender para que serve o próximo. Quando nós não temos o Senhor, nós achamos que o próximo é o amor. Então os homens, eles buscam as mulheres e as mulheres buscam os homens, e assim eles querem formar uma família e encontrar o amor, e encontrar a satisfação, ter a sua casa, os seus filhos, o seu canto, sair da casa dos pais. Então nós queremos sempre trocar a dependência. Não quero mais ser dependente do meu pai, agora eu quero ser dependente de mim mesmo, ou eu quero ser dependente disso ou daquilo, sem entender que todas as coisas que nós recebemos vêm pela mão das pessoas, mas todas essas coisas elas foram enviadas pelo Senhor. E quando nós temos o Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que nos dá sabedoria, paz e amor, nós conseguimos entender exatamente isso, que as bênçãos de Deus, quando elas têm que chegar, elas chegam por algum lugar. E no fundo todos nós estamos servindo alguém, ou seja ao Senhor, ou seja ao mal. E nessa batalha espiritual, nós temos que sempre prestar atenção nas coisas que nós falamos, pensamos e vivemos, nas coisas que nós desejamos. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, os nossos sonhos, o nosso passado, a nossa vida de erro e tudo aquilo que fizemos de complicado, aquilo que nos envergonha. Mas, diferente de antigamente, que nós não tínhamos uma escolha, hoje nós temos. Hoje nós nos tornamos filhos da luz, filhos de Deus. Hoje nós nos arrependemos. Quando nós olhamos naquela cruz, nós encontramos o perdão dos nossos pecados, o sacrifício perfeito, a reconciliação. Hoje nós não queremos mais as trevas dentro de nós, nós não queremos mais a escuridão dentro dos nossos pensamentos. Tudo que nós queremos é poder sentir o amor. Sabe por que isso é possível hoje? Porque nós escolhemos Jesus como nosso pastor. Quando nós vivemos longe de Deus, nós achamos que o dinheiro é o nosso pastor. Porque se você tem dinheiro, você tem comida, você tem saúde, você tem satisfação, você tem segurança. Você compra o conhecimento, mas nunca a sabedoria. Você não pode definir e determinar o que os outros vão sentir ou o que os outros vão pensar. Então existe também uma barreira onde a minha ignorância ela cria deuses inexistentes. E eu começo a idolatrar coisas que não existem. E não existe pior pecado que idolatria. Porque é como se eu dissesse para Deus que Ele não existe, ou que eu não preciso dEle, ou que Jesus não tem o poder suficiente. E nós que cremos no Senhor, nós sabemos. Porque aonde existia trevas, somente Deus poderia colocar a luz.
colocar algo totalmente diferente. Então, quem é o teu pastor hoje? Aonde está a confiança? Aonde está o teu tesouro? O que você acredita? Aonde estão os teus sonhos? Você quer ir até a eternidade? Você crê no reino de Deus e em todas essas coisas? Já passou pelo processo de arrependimento, de conversão? Você busca a presença de Deus todos os dias? Você lê a palavra, escuta os louvores? Isso tem que ser feito por todas as pessoas. Não é algo para alguém que é religioso, mas é algo para alguém que entende a dependência de Deus. É assim como se alguém pudesse escolher se ele vai respirar ou não. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Você pode aceitar que as coisas vêm de Deus ou não pode, mas elas continuam vindo de Deus. E quando eu não tenho sabedoria, eu começo a me preocupar com as coisas. Porque eu não sei quem me governa, eu não sei quem me guia, e se eu não tenho meu Deus, que é o dinheiro, eu acho que as coisas já não vão dar certo. E aí as coisas começam realmente a faltar dentro da minha casa, dentro da minha vida, e eu começo a passar necessidade. Porque quem não tem pastor, acredita que vai ganhar na loteria, que vai ganhar no tigrinho, que vai ficar rico fazendo alguma coisa, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai prosperar. Porque na verdade ele não quer saber de confiar em Deus. Ele quer simplesmente confiar nele mesmo e poder esfregar na cara das outras pessoas: olha, tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, mas olha o sucesso que eu sou. Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Será que isso mesmo é o amor? Será que essa é a atitude de alguém que crê em Jesus Cristo? De alguém que se arrependeu? De alguém que não busca mais os seus próprios interesses? E não é à toa que a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar a outro. Então nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, nós não podemos ter dois pastores. Se a gente vai lá na palavra de Deus, no Salmos 23, versículo 1, 3, 4 e 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei e não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, nesse salmo de Davi, ele chegou à conclusão máxima que todos nós deveríamos chegar: que eu tenho um único pastor nessa vida, que é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se eu tenho confiança em Deus, ainda que eu não saiba como as coisas elas vão acontecer, eu tenho a plena convicção e a certeza que elas vão acontecer. Porque a fé é justamente isso. É olhar um tempo inexistente, que uma certeza que nem sempre é aparente, das coisas que no futuro vão acontecer. E as marcas de Deus, elas vão ficar evidentes. A fé, por menor que ela seja, ela tem a capacidade de mover uma montanha, de tirar a escuridão de dentro de nós e abrir espaço para que a luz ela possa nascer, para que ela possa brilhar. E não porque nós merecemos isso, nós falamos disso sobre ontem, mas porque a misericórdia e a graça de Deus, ela é assim. Você acha que um pastor que tem as suas ovelhas, ele não vai cuidar delas? Ele vai querer o mal daquele rebanho? Ele não vai querer. Ele vai querer colocar sempre nos melhores lugares para que elas possam pastar, aonde elas tenham sombra, aonde elas tenham água, aonde todas as suas necessidades elas possam ser supridas. Então, Deus conhece todas as nossas necessidades. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Quantas pessoas nós não encontramos que elas dizem que elas estão cansadas? E o cansaço é o quê? É justamente isso, a falta de força. Você imagina se você não conhece algum lugar e você precisa buscar água ou buscar comida, você começa a andar, sem conhecer nada, com medo, inseguro, e muitas vezes não encontra.
E quando a gente anda sem destino, a gente não chega em lugar nenhum, mas só encontra o cansaço pelo caminho. Porque o que adianta andar se nós estamos seguindo para a direção errada? Então o Senhor, além de Ele dar força, dar aquilo que é necessário para que a gente possa nos alimentar espiritualmente, Ele mostra uma direção. E Ele mesmo é a direção. E Ele mesmo é o caminho. E é nele que eu sinto paz. É nele que a minha vida, os meus pensamentos e tudo aquilo que existe dentro de mim se completa e faz todo o sentido, como Ele me prometeu. Então nós não recebemos essas coisas de Deus porque é uma questão de pessoas, de sorte, de azar. Não, é uma promessa. E Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então qualquer um que for para Deus, Ele não vai rejeitar essa pessoa. Deus, Ele está te esperando. Só que talvez você precisa se convencer que você precisa de um Deus, que aceitar esse dinheiro como Deus, como pastor, não fez bem. Engraçado, né, que os nossos pastores adoram pedir dinheiro. Chega a ser uma contradição. As pessoas que me guiam para Deus se guiam pelo dinheiro para falar que a obra de Deus precisa ser feita. Isso para mim é muita loucura. É muita loucura. Mas eu não tenho essa sabedoria não. Eu só sei o que está escrito na Bíblia e nada além disso. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Então olha como a presença de Deus, independente da situação, do lugar que nós estamos andando, caminhando, vivendo, se seja dentro de um pensamento, porque o vale da sombra da morte muitas vezes é um pensamento que está dentro de nós. É o medo de que vai morrer porque recebeu uma notícia de que está doente. Ou é o medo que nunca mais vai ter ninguém porque a pessoa decidiu separar. Ou é o medo de nunca mais ter o que comer porque perdeu o emprego. É o medo de achar isso ou aquilo porque está velho ou porque isso e porque aquilo. Nós adoramos criar fantasmas aos quais, quando as luzes elas acendem, eles não existem. Assim como nós éramos crianças e temíamos que fantasmas estariam embaixo da nossa cama. Quantos não dormiram de luz acesa ou quantos ainda não o dormem? Se o Senhor é o meu pastor, se eu creio que Deus Ele vai me defender, se eu creio que Deus Ele é comigo, o sentimento de medo já não tem mais espaço dentro de mim, porque eu sei que Ele vai me proteger. E eu sei também que nada me faltará, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Então olha como novamente ele coloca sua confiança em Deus e a direção dele também. 2 vezes Deus me guia e Deus me dirige. Como que Deus nos dirige? Através dos nossos pensamentos. Então quando Deus ele coloca algo dentro da nossa cabeça, eu não tenho que perguntar se eu quero fazer ou não, porque obediência é cumprimento, não é questionamento, não é perguntar se eu acho ou se eu não acho. Obediência é fazer e não perguntar por quê. Quanto mais nós podemos fazer isso, mais nós podemos servir a Deus, sem buscar os nossos interesses e nem buscar uma razão que está nos nossos próprios motivos. Está tudo além disso, porque a vontade de Deus não é a nossa. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo. Então quando nós aprendemos com o pastor aonde está a água, aonde está a comida, aonde está a proteção, aonde está o perigo, as coisas de Deus elas ficam em nós, a sabedoria de Deus permanece em nós. Então a bondade de Deus e o amor dele ficam conosco enquanto eu viver. Então olha como a dependência do Espírito Santo e das coisas de Deus, somente ela pode transformar isso em bondade. Então nós nunca devemos dizer que uma pessoa sem Deus ela é boa, porque ela te deu algo que satisfez os seus próprios interesses, porque bondade não tem a ver com isso, não tem a ver com necessidade. Bondade tem a ver com aceitar Jesus como pastor, em receber o amor de Deus e viver esse amor. Bondade tem a ver com arrependimento, com confissão de culpa, com entrega. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, para que nós possamos morar todos os dias na casa de Deus, ou para que nós possamos nos tornar a casa de Deus todos os dias, é preciso ter culto.
Nós aprendemos esses dias que o melhor culto ou a melhor oração é dentro do nosso quarto. Nós aprendemos também por diversas vezes a importância da palavra de Deus. E eu vou dizer mais um dia, né? Por 1319 dias eu vou pedir para você ler a palavra de Deus. Não sei se você escuta mais tempo ou não. Só que isso não é algo que você vai falar, olha, eu já li uma vez a Bíblia. Eu estou terminando a 8ª. E espero que até eu morrer eu possa estar com um número maior. Porque eu não vou parar de fazer isso, porque a minha vida depende disso. Esse é o ar que eu respiro. Essa é a felicidade que habita na minha alma. Esse é o caminho que me guia. É por isso que eu tenho as palavras certas. Não porque eu seja melhor que alguém, porque eu sou um lixo. E eu não canso de dizer, nós precisamos nos reconhecer como nós somos. Um lixo. Enquanto as pessoas elas querem exaltar a si mesmo, nós não queremos nos engrandecer. Para que ele cresça e eu diminua. Porque os humilhados eles serão exaltados. Se de alguma forma eu sou injusto quando eu digo isso, o próprio Senhor vai fazer a minha justiça, mas eu não vou me engrandecer pelas minhas palavras. Apesar que falar que leu a Bíblia hoje nesses dias, ninguém nem dá bola e nem valor. Mas para nós isso é ouro. Isso é ouro, porque é perto dessas pessoas que nós queremos estar. Nas que ouvem e respeitam aquilo que Deus diz sem nem pensar. Obedecem porque a alegria delas está em servir o Espírito Santo. Então, partindo desse pressuposto que o Senhor é o meu pastor, eu adicionei uma frase no meio, você não precisa se preocupar. E por que eu coloquei essa frase? Porque esse é o ensinamento de Jesus. Então, se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 31, 33 e 34, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. De quem são essas palavras? De Jesus. Ah, mas quem que não fica preocupado? Quem que não fica preocupado? Eu aprendi uma coisa, que tudo aquilo que o mundo prega como verdade, Deus prega como mentira. Porque tudo aquilo que eu acreditava, quando eu não acreditava em Deus, se tornou inválido. Tudo aquilo que eu achava que era, Deus me mostrou o contrário. Tudo aquilo que eu achava impossível, Deus se mostrou possível. Então, o impossível é uma questão de opinião. Se a tua opinião estiver baseada na palavra de Deus, as coisas que eu digo são verdades. Mas se ela se baseia apenas nas suas experiências sem Deus, vão parecer um tanto quanto loucas ou enganosas. Mas o que eu estou dizendo é verdade. Portanto, não fiquem preocupados. Por que eu sempre paro a palavra pré? Porque é um estado anterior a alguma coisa que vai te ocupar. Então, quando eu estou preocupado, eu não estou disposto a servir a Deus. Porque eu estou parado, preso dentro de mim mesmo, dentro dos meus pensamentos, criando um exercício de imaginação das coisas que eu acho que vão acontecer. E aí, quantas vezes você acertou nisso? Mas tem coisas que eu não preciso nem me preocupar. Se eu gasto mais que eu ganho, com certeza eu vou fazer dívida. Então, ao invés de eu fazer as coisas certas para colher o que é certo, eu faço tudo errado e depois fico preocupado. E aí a gente começa a querer dar jeitinho. É sempre o jeitinho. E cada vez que a gente dá um jeitinho, a gente entra mais pro buraquinho. E aí? Aí fica bom as coisas, né? Cada vez fica melhor. Cada vez os juros eles aumentam, cada vez a dívida fica maior, cada vez o problema se alastra mais. E assim, no primeiro dia você usava a droga para se divertir. Hoje você já não consegue, porque aquilo consome os teus pensamentos. Porque sempre que você fica preocupado, irritado, alguma coisa, você busca esse alívio no mundo. Então olha como se quando nós estamos longe de Deus, isso influencia as nossas decisões. Então algo que pra gente é normal ficar em paz, para essas pessoas não é. Porque a paz só existe onde Deus está. E Deus só está onde as pessoas confiam, ou têm fé, ou acreditam que Ele vai estar.
E essa fé só nasce através da onde? Da palavra de Deus. Então não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Olha que interessante, ele citou duas coisas: comida e bebida, coisas da necessidade. Se a gente olhar, o Senhor é o meu pastor, o que ele arruma para aquelas ovelhas? Comida e bebida. Será que essas ovelhas elas precisam se preocupar? Ou será que elas precisariam ficar desesperadas pelo que elas vão comer? Ou essa pessoa ela vai conduzir ela até os lugares que elas vão ter essas coisas? Se eu fosse uma ovelha, eu estaria mais preocupada se eles vão me matar para comer a minha carne. E Jesus ele usa essa analogia, que nós somos levados ao matadouro todos os dias, como ovelhas. Porque o que o mundo mais quer é destruir a nossa vida. É destruir tudo aquilo que nós temos ao lado de Deus, tudo aquilo que nós glorificamos ao Senhor, todo o tempo que nós gastamos no Senhor. É isso que ela quer fazer. Então olha para você ver como a analogia de cima está totalmente ligado com a de baixo. Deus está dizendo: vocês não deveriam estar preocupados com isso, porque eu estou dirigindo a vida de vocês, eu estou conduzindo a vida de vocês. E bebida aqui, meus amigos, não é bebida, não é bebida de goró, de birita, não, é água, é coisas que são necessárias para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então às vezes você já está ali olhando assim, falou: Deus vai dar um mé para mim beber, hein? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Então olha que teve um pilar da necessidade: comida, bebida e roupas. Deus sabe, também aqui poderíamos colocar o quê? Moradia? Colocar aquilo que é necessário para que nós possamos viver e ter uma vida digna? Deus sabe de todas essas coisas. O problema é que se você buscar a solução no dinheiro ou nas pessoas, você vai acabar se preocupando com isso. Se você colocar a tua esperança em Deus, Deus vai providenciar essas coisas para você. Só que às vezes vai levar um tempo, até você colher todo o mal que você plantou, até você se arrepender, até você tirar toda a culpa que você colocou nas pessoas e colocar em você. E nós temos que ser gratos sempre. Se eu tenho alguém que me ajuda hoje, independente de quem seja, se eu concordo, se eu gosto ou não, alguém está dando alguma coisa para mim, está me ajudando, louvado seja o Senhor pela vida dessa pessoa. Se é por obrigação ou se não é, se é por isso ou se não é, cara, eu estou recebendo alguma coisa, louvado seja o Senhor. Nós temos que parar por onde a graça está chegando na nossa vida, porque se eu confio nessas palavras, de algum lugar vai chegar a roupa, de algum lugar vai chegar o alimento, de algum lugar vai chegar o sustento, de algum lugar. E eu não tenho que querer tirar às vezes a dependência, não que Deus não vá tirar, mas se nesse momento é para ser assim, que assim seja. Que assim seja, louvado seja o Senhor. Nós temos que aprender a ser agradecidos. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e o quê? E o quê? E aquilo que Deus quer. Olha, voltamos novamente lá no Espírito Santo, colocando pensamentos dentro de nós e nós obedecendo. Nós colocando o amor como centro e a busca ao Senhor como centro da nossa vida. Então olha que para que eu possa viver essas promessas de Deus, como se eu tivesse aceitado Jesus sendo o meu pastor, para que essas coisas possam acontecer na minha vida. Para que a preocupação ela possa sair do meu coração, esse sentimento de andar estressado, sobrecarregado. Tudo isso muda quando Jesus muda para dentro da nossa casa, para quando nós deixamos de amar as pessoas como se nós não pudéssemos viver sem elas. Cara, dá uma tristeza ver casal onde um vive como se o outro fosse um vagabundo ou uma vagabunda, pegando o celular, olhando e vendo, insinuando, desconfiando, vive a pessoa dentro como se fosse uma prisão dentro da própria casa, ela não se sente em casa, sabe? Isso não é certo. Cara, eu espero de coração um dia você possa conhecer o Senhor e olhar o tanto de mal que você fez para as pessoas com isso. Porque quando nós condenamos os outros, é porque nós tivemos esse pecado. E nós temos medo que a pessoa faça a mesma coisa que nós fizemos. Essa é a base do ciúme. Eu olhar as pessoas com a mesma maldade que está dentro de mim. E se me desse a mesma oportunidade, eu faria pior. Então eu tento cercear toda a liberdade e tudo. E como é triste um casal que vive desse jeito e chama isso de amor e de relacionamento. Porque casamento sem Deus é escravidão.
Então eu tenho que colocar em primeiro lugar quem? O reino de Deus e aquilo que Ele quer. E para saber o que Deus quer, eu preciso poder servir. E para mim poder servir, eu preciso me arrepender. E se eu fizer isso, a palavra está me dizendo, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Desculpa. Você acha que Deus estaria me pedindo uma coisa que não fosse verdade? Ou será que se eu continuo preocupado, tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso ainda passar pela palavra, passar pelos ensinamentos de Jesus? É aqui que nós começamos a perceber se a nossa vida está entregue na mão de Deus ou não. Porque se eu começo a me preocupar com o que os outros fazem, com o que os outros pensam, com o que eu vou comer, como eu vou fazer, eu tinha que estar preocupado nisso antes. Depois que aconteceu, aconteceu. Ou vai falar que alguém aqui é bobo o suficiente para saber que a pessoa está fazendo tudo errado e vai dar alguma coisa certa. Para saber que a pessoa ela não é educada, ela não tem uma orientação, ela não tem uma correção, ela não tem um direcionamento, ela não tem nada. E você acha que ela vai sair perfeita. Não vai. Então nós temos que ter a maturidade também de entender as coisas como elas são. Então não é para me preocupar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. O dia de amanhã vai ter as suas próprias dificuldades, as suas próprias tribulações, que nós vamos conseguir passar com todas elas, dando glória a Deus. Isso é o suficiente. Eu não preciso ficar aqui hoje imaginando o que vai ser, como vai ser. Quando chegar na hora, que Deus que vai ver. Se eu tiver que caminhar até a borda do mar e ele ter que se abrir, Deus que vai abrir, não sou eu. Deus só mandou eu andar, só mandou eu caminhar, eu tenho que obedecer. O nosso papel aqui é obedecer ao Senhor. E o que é o pecado? É desobediência. Então, diferente do pecado é a obediência. Então, não vou me preocupar, eu não vou ficar imaginando, eu não vou ficar pensando, eu vou viver o presente, eu vou viver o agora, eu não vou ficar sofrendo por antecipação. Se tiver que ter, vai ter, se não tiver, não vai, se tiver que ser, vai ser. Onde está o meu coração? Está no reino de Deus, em saber o que Deus quer de mim. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então a gente sabe que vai ter dificuldades, eu sei, mas eu sei que eu tenho um Deus que Ele é o pastor, que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai me proteger, que Ele vai me dar aquilo que é necessário para a minha vida. Então essa é a confiança que nós temos que ter. Por isso que eu decidi juntar as duas passagens, para que nós pudéssemos olhar de uma outra perspectiva, pensando como se nós fôssemos realmente ovelhas. Ovelhas que estão sendo cuidadas por Jesus, que conhece as nossas necessidades. E ainda que nós andamos por um vale das sombras da morte, nós não devemos ter medo, nós não devemos nos preocupar, nós não devemos em nada dessa vida achar que Deus não é o suficiente. Eu não preciso complementar a minha fé com acontecimento, nem com sinais, nem com nada. Eu não preciso de revelações, eu não preciso conhecer o futuro, eu não preciso saber de nada. Não preciso saber de nada, eu tenho que cuidar de mim. Cuidar do meu pecado, cuidar do meu arrependimento, da minha conversão. Cuidar que eu ame as pessoas, que Jesus possa se manifestar através de mim, que eu possa fazer e servir a Deus sem colocar os meus interesses pessoais acima dos interesses de Deus. O Senhor é o meu pastor, não preciso me preocupar, pois nada me faltará. Amém? Que Deus possa tranquilizar o seu coração. Eu sei que é difícil em certos momentos a gente conseguir acreditar, mas existe uma luz no fim do túnel. Uma luz que você pode chegar lendo a palavra de Deus, ouvindo os devocionais, ouvindo louvores, pensando na sua vida, encontrando o mal que está dentro de você. Se você sair pesquisando no Spotify, tem mais de 1000 devocionais de tudo quanto é tema e tipo. Então, ao invés de você ficar pensando nessas besteiras, volta lá atrás. Pesquisa algum tema que tem alguma palavra que você esteja preocupado ou pensando e escuta. Deixa Deus te ensinar como você deve sair desse lugar. Porque enquanto você colocar a tua esperança nas pessoas ou no dinheiro, enquanto você achar que a solução é desse mundo, é o remédio, teu coração vai viver sempre ansioso, esperando algo de quem não pode dar, porque não existe melhor pastor do que o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.